Graça e paz, irmãos. Então, sei que vocês estão aí numa maratona, né, de escuta, de palestras. Vamos, então, agora refletir aqui um pouco mais como uma continuidade do que começamos ontem a pensar. Hoje a gente vê um pouco dos desafios dos relacionamentos em uma era de conceitos líquidos. Há algum tempo, esse termo tem sido utilizado, não é, para referir-se a tudo que escorre pelas mãos. Literalmente, a ideia do sociólogo que trouxe esse termo, não é? O amor líquido, não é? Uma sociedade líquida, instituições líquidas e assim, nesse sentido de que tudo isso escorre pelas nossas mãos, não podemos sustentar. Eu queria que aqui, só para aquecer a nossa mente, pense rapidamente, fale para a pessoa ao seu lado, a primeira palavra que vier. Quando você pensa em relacionamentos no tempo da sua avó, da sua mãe, dependendo aí da sua idade, que palavra surge em sua mente de imediato? 20, 30 anos atrás. Fala para a pessoa do lado, só para registrar. Deu? Agora, pensando no mundo atual em que vivemos e nas tuas experiências, não é, pessoais, que palavra te vem à mente quando você pensa em relacionamentos hoje, nessa fase em que nós estamos? Fala de novo para o teu colega aí do lado, para o teu direito ou esquerda. Mudou a palavra? Mudou? Alguém só um ou dois pode falar a primeira palavra que veio? Lá atrás, relacionamentos tinham a ver com amor, com gratidão, persistência. E hoje? Mudou? Descartável. Ok, eu já dei um soprinho ontem, né? O que mais? Alguma outra palavra? Interesse, isso aí. Então a gente vê que aquilo que a gente tem trazido, né, desde a sexta-feira, que temos falado, que temos lido sobre, como que tem mudado o seu significante, né, aquilo que envolve a palavra. Relacionamentos hoje, quando nós pensamos, nós algumas vezes já pensamos até fazendo alguma careta, né? É problema, é problema. Relacionamentos é problema. Mas antes era o esteio da sociedade, né? As pessoas se dedicavam às relações. Então, por isso, hoje a gente vai tentar entender um pouco, fazer alguns links aqui entre esse pensamento, não é? Que permeia a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, o que as Escrituras falam, não é, sobre isso, como é que a gente pode fazer esse link desses pensamentos, não é, que atravessam a nossa era. Aqui em João 17, o Senhor Jesus, orando ao Senhor, fala o seguinte: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. De que mundo é esse, não é, que Jesus está falando e pedindo ao Pai que Ele nos guarde? Não peço que os tire do mundo, na oração de Jesus ao Pai, não é? Um pouco antes da sua cruz, não é? Então ele ora ao Senhor pelos seus discípulos, por aqueles que o Pai havia dado para eles, mas também por aqueles que viriam, nós, não é? Ele ora por nós. E o que é que isso tem a ver com o nosso tema central, relacionamentos? Não peço que os tire do mundo, eles vão permanecer no mundo. No entanto, eu não sou do mundo e eles também não são, não é? E como é que isso reflete, não é? Hoje nas nossas relações. Estar no mundo
permeado por todos esses pensamentos, por todos esses comportamentos que se desenvolvem, que nós não concordamos, alguns que passam sem nenhum filtro na nossa cabeça. Ontem eu trouxe aquele texto que falava: estejam vigilantes, não é? Estejam bastante vigilantes a tudo aquilo que está em nossa volta, que é anunciado nas redes, não é? Que passa pela internet, e nós lemos tanta coisa e escutamos tanta coisa todos os dias, e alguma hora os nossos filtros começam a ficar mais entupidos, não é? Precisa de limpeza, a gente já não filtra tanto o que é que nós pensamos e lemos e escutamos, e podemos absorver coisas sem nos perceber que estamos engolindo algumas inverdades, sem contrastar com a palavra de Deus. Então, no Evangelho de João, a palavra mundo, ela se repete muitas vezes, né? Pelo menos aí 78 vezes. No Novo Testamento, ela tem vários significados, de acordo com o seu contexto. E aqui em João 16 e 17, a palavra mundo tem a ver com essa ideia de sociedade humana injusta, afastada de Deus, tudo aquilo que sustenta esse tipo de sociedade, que vive sob o poder do maligno, que pensa a partir de um pensamento relativista e não de um pensamento fundamentado naquilo que é eterno, naquilo criado por Deus. É uma mentalidade, qualquer sistema contrário à vontade de Deus. Então, nesse mundo, todos os nossos relacionamentos carecem de redenção. Todos eles, não é? Se há alguma coisa que nos traz alegria, são boas relações, não é? Quando a gente está visitando pessoas no hospital, ou quando nós passamos por um adoecimento grave, ou temos alguém que passa por aquilo ali, nós percebemos que o que há de maior valor para aquela pessoa são as pessoas que fazem parte da vida dela. Tudo desaparece, se ela tem riqueza, se ela tem um trabalho, se ela tem pertences. Qualquer outra prioridade, quando alguém está muito fragilizado numa cama de hospital, desaparece. O que fica mais forte de dentro do coração dessa pessoa e naquilo que ela fala são as relações. E fulano, e cicrano. E aquilo, eu preciso falar com fulano, eu preciso me consertar com alguém. Então, porque, no fundo, não é, aquilo que nós temos de mais valioso são as relações que Deus põe em nosso caminho. Nós aprendemos a partir delas, nós temos os maiores prazeres da vida a partir das nossas relações, não é? Somos ensinados, somos acolhidos, somos desafiados pelas pessoas, nós aprendemos a ser sujeito, psiquicamente falando, a partir daqueles que nos educam, nos criam, nos cuidam desde o berço. Então, o outro é muito importante na nossa constituição como humano, como ser, como sujeito, como indivíduo, como um ser pensante. Pensamos a partir, aprendemos a nossa cultura a partir daquele que nos educa, a partir daquele que nos apresenta o que é doce, o que é salgado, o que arde, o que dói, o que é vermelho, o que é amarelo. Somos apresentados ao mundo a partir de alguém. Então, há sempre um outro entre eu e o mundo. Eu lembro sempre desse filme, não é? Quando eu falo alguma coisa nesse aspecto do nosso funcionamento psíquico e da construção da nossa identidade, né? Da nossa subjetividade. Quem já viu, então, aquele filme O Náufrago, né? Bem antigo. E a gente vê que quando ele cai ali naquela praia, o que é que acontece? Ele fica sozinho na praia, não é? E depois de algum tempo, o que é que acontece com essa pessoa? Hein? Ele cria uma pessoa com quem conversar, ele cria um outro que era chamada Wilson. Então, ele batia altos papos com o Wilson, né? E o Wilson era apenas uma bola. Por quê? Aquele filme me marcou demais, porque é exatamente assim, nós não conseguimos estar sem o outro. Deus nos criou seres exatamente nesse nível de necessitar. Agora, algumas pessoas necessitam menos, outras mais, isso depende da introspecção ou da extroversão, né? Da introversão ou extroversão. No entanto, todos nós não passamos sem o outro.
Então, agora, as nossas relações, por outro lado, também são os nossos maiores canais de dor. Não é? As nossas maiores dores não são com, quem sabe, perdas de coisas concretas, mas são as dores relacionais. É aquilo que foi dito, é aquilo que não foi feito, é aquilo que foi feito contra mim, não é? E isso dói, dói na alma, não é? E nós somos capazes de levar isso até o túmulo, dores até o túmulo que nunca sararam. Então, se nós podemos ser afetados por alguma coisa, isso se chama relacionamentos. Por isso, nós temos que entender que todo relacionamento, desde o seu relacionamento com seu filho pequeno, desde o seu relacionamento com o cônjuge, desde os nossos relacionamentos fraternais, nós temos que cuidar muito deles. E temos que entender que a cruz de Cristo e o seu sacrifício e o estilo, a forma como Jesus viveu os relacionamentos dele, passa a ser o modelo que nós precisamos. É aquele modelo que está centrado em estar com as pessoas, mas o que antecede é sempre um estar com Deus, aonde eu me balizo, aonde eu me preencho em Deus, aonde eu reafirmo a minha identidade e não vou para as relações para sugar delas. Eu não vou para as relações para que o outro seja aquele mantenedor do meu bem-estar. Eu não vou para as minhas relações completamente dependente de afirmação humana, porque assim eu começo a criar dependência e codependência no outro também, e nós criamos um ciclo vicioso, onde haverá muita frustração em algum momento desta relação. Mas eu me preencho em Deus e então eu posso estar com pessoas de maneira que eu posso tanto receber como oferecer. Algumas pessoas sabem dar muito, elas estão sempre servindo, mas elas têm, por exemplo, dificuldade de receber amor, de receber cuidado, de receber carinho. Elas se sentem tão constrangidas e às vezes até ofendidas. Saber dar e saber receber são esses dois braços, não é, do relacionamento. Tanto eu preciso fluir no dar, como eu tenho que fluir também no receber, não é? Receber requer humildade. Receber requer que eu tenha consciência de que eu preciso do outro. Se eu estou sempre dando, parece que há nessa benfeitoria, não é, que não cessa nunca, um senso de que eu sou tão importante e necessário, não é, que eu não posso, o outro não pode ficar sem mim. Eu li um livro recentemente, não vou lembrar o nome, mas ele fala exatamente, de forma bem metafórica, o cavalheiro, alguma coisa assim. Ele saía a salvar todas as donzelas, não é? Na época aí, desse tipo de coisa, ele era um cavalheiro do rei e ele saía a salvar todas as donzelas que eram capturadas. Algumas delas não queriam ser salvas e ele continuava salvando a vida inteira essas pessoas. E enquanto isso ele perdia a sua família, ele perdia a sua saúde, ele perdia o crescimento dos filhos. Então essa coisa de dar, tem um sentido aí de falta de equilíbrio, né? Tem um sentido de autopreenchimento. Eu não estou dando só porque o outro precisa, eu estou dando porque há uma necessidade em mim, não é, que está exacerbada, que está desequilibrada. Então, são coisas que a gente vai prestar atenção apenas nas nossas relações. Se nós nos isolarmos, isso é muito fácil. Nós podemos viver sem conflitos, nós podemos viver sem confusões, mas nós viveremos também sem crescimento emocional. Nós não seremos lapidados, como a palavra de Deus nos adverte, né? A que um esteja afiando, não é? A si próprio nessa relação com o outro. Então, estar em relacionamentos é pensar do ponto de vista cristão, na mente cristã, que nós precisamos estar sempre passando ali por esta relação, o crivo dos valores de Cristo, como ele se relacionou, o que é que ele nos pede, não é? Enquanto cristãos, nas nossas relações. Bom, mas trazendo aqui a ideia da modernidade líquida, né? É um conceito de Bauman, já falecido, e é isso que a gente vem falando. É essa coisa que nos escorre pelas mãos, tudo que a gente pensar que podemos
lançar sobre esse pensamento da liquidez, da volatilidade, da fluidez. Tudo isso tem envolvido este século. Por isso eu tenho trazido desde ontem para a igreja essa reflexão um pouco mais sociológica, social, para que a gente entenda o que é que nossas crianças, o que é que nossos adolescentes, o que nós estamos assistindo quando acionamos aí os nossos canais de TV, porque tudo isso está permeando o pensamento atual. Quando Paulo falava às igrejas, eles falavam do pensamento atual. Ele falava para ter cuidado com aquelas mentiras que circulavam por ali e que entravam na igreja, como pensamentos mundanos mascarados, né? E as pessoas naturalmente começavam a se comportar a partir daquilo e criava-se grande confusão. Então, desta maneira, nós precisamos estar atentos de que essa coisa que se fala aqui ou se fala ali, aonde isso se sustenta? O que é que sustenta esse pensamento? E pior, aonde que isso pode levar quando eu aplicar isso na minha vida? Ou quando eu vir os meus filhos ou os meus parentes que ainda não têm idade para raciocinar com muita fundamentação, aplicar tais conceitos. Por exemplo, nos relacionamentos. A fluidez dos relacionamentos, esse senso de que nós podemos ter muitas relações, não é? Mas não precisamos cuidar delas. Podemos nos encher de seguidores ou até seguir muitas pessoas, gastar muitas horas olhando como essas pessoas vivem na internet, sem nenhuma balança para isso, não é? Sem nenhum freio, sem nenhuma limitação por parte dos pais de quanto tempo você pode gastar nisso. Isso vai nos levando, não é, como robôs, a nos comportar e assimilar, deixar que nossa mente seja formatada pelos pensamentos e a maneira de viver desse século. Não são poucos os cristãos que eu atendo adoecidos, não é, em um sentido de adoecimento emocional, e muitos deles afetados pela mídia, muitos deles afetados por aquilo que eles leem todos os dias, por aquilo que eles acompanham, por aquilo que eles seguem, não é, nas redes sociais que eles fazem parte. Então, a gente não vai poder extinguir isso da nossa sociedade, faz parte da maneira de comunicação deste século. No entanto, nós podemos criar padrões, regras, não é, e limites. Nunca tivemos uma sociedade tão sem limites. Então, a falta de limites adoece por si só. A falta de limites leva o sujeito à transgressão, naturalmente. Não é? Ter limites, estabelecer limites nas relações interpessoais e estabelecer limites subjetivos. Eu vou até aqui, daqui para lá eu posso adoecer, eu vou até aqui porque daqui para lá eu me contamino, não é? Eu vou ver uma série e vou fazer uma boa escolha dessa série, porque se eu passar a ser uma maratonista, obrigada, uma maratonista, eu posso começar a ver a coisa já no estado de automático, e isso vai entrando na minha cabeça sem que eu me aperceba. E daqui eu estou cantando alguma coisa, ou falando, ou me comportando, ou até vestindo. Porque o nosso subconsciente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é capaz de armazenar coisas que a gente sequer olhou para ela fixamente. Então, são coisas que vão sendo captadas e vão sendo guardadas, e alguma hora isso emerge em forma de comportamento. Então, é muito necessário que a gente também lembre que nós precisamos, vou tentar falar disso hoje ainda, nós precisamos daquele tempo que existe um livro chamado Espaço para Deus, não é? Tempo guardado para Deus, porque nossa agenda, seja ela eletrônica ou de papel, ela está sempre muito cheia de atividades hoje em dia. E acho que essa é uma das maiores armadilhas do reino de trevas, desse sistema diabólico, de querer que você tenha sempre uma atividade e esteja sempre muito ocupado com alguma coisa. No entanto, parar, ouvir a voz de Deus requer disciplina, intencionalidade e, às vezes, até agendamento,
para que ninguém ocupe aquele lugar na tua agenda. Seja uma segunda de manhã, seja uma sexta à noite, à tarde. Se você não fizer isso, fatalmente será ocupado por uma atividade qualquer, até mesmo o entretenimento. Então, esse mundo da alta modernidade, ele é apocalíptico, não porque se dirige à calamidade, mas porque introduz riscos que gerações anteriores, e quem fala isso não são cristãos, são pessoas que estudam a sociedade e percebem que todas essas mudanças e todas essas infiltrações que têm acontecido e têm tirado as pessoas do lugar, têm tirado os balizadores sociais do lugar, têm provocado uma grande confusão e uma grande agonia no ser humano, ao ponto de nós termos, como eu falei ontem, cada vez pessoas mais adoecidas, falta de alicerce. É isso que está nos faltando, falta de âncora, falta de pé no chão. Estamos sempre correndo para alguma coisa, para alcançar alguma coisa. E isso provoca exatamente o que o diabo quer que a gente sinta, descontentamento eterno. Quando nós fomos criados para nos contentar e celebrar a vida em Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para nós, aquilo que Ele nos enche a cada dia. Então, quando nós estamos andando no ritmo e na medida que o mundo nos oferece, sem fazer nenhuma crítica, nós corremos esse risco da idolatria, do cansaço eterno, não é? E de nos misturar com as coisas desse mundo, tá? Então, a primeira coisa que nós temos aí na modernidade líquida é esta era da insegurança. Todo mundo está inseguro em diversos aspectos. E no aspecto das relações, que é o nosso recorte desse evento, cada vez mais estamos insatisfeitos, amedrontados com o que vamos encontrar nas próximas relações que vamos fazer, seja de amizade, seja fraternal, seja amorosa, porque as coisas, os elos já não são mais os mesmos. Os valores, eles se diluíram. Então, a gente não sabe o que é que vai encontrar agora. E mesmo dizendo, vou me relacionar no mundo cristão, até isso se tornou perigoso, porque não sabemos mais o que é que representa ser cristão nesse mundo, não é? Todos os conceitos se misturaram muito com muita coisa, né? Então, a gente hoje tem muita fusão de conceitos, muita hibridez de identidades, que não dá mais para distinguir o que é puro, o que é isso, o que é aquilo, não é? São os arranjamentos que os pensadores dessa época falam, os arranjamentos de identidade. Os vínculos são frágeis, como a gente já tem visto, os apegos inseguros, e o que é que isso provoca no ser humano de um modo geral? Insegurança estrutural. Quando eu falo estrutural, é na própria estrutura que mantém o sujeito em pé, trabalhando, não é? O sujeito produtivo, feliz com a vida e consciente dos seus desejos, dos seus anseios, da sua espiritualidade. Quando nós perdemos esse senso, não é? Quando nós adoecemos emocionalmente, nós nos tornamos muito frágeis, muito vulneráveis. Então, nisso que nós temos sido, todas as populações, de um modo geral, têm sido afetado nesta época. Então, medo, ansiedade, depressão, isolamento e o que agora passam a chamar de burnout afetivo. Ou seja, esgotamento nas relações, é um desencantamento com as relações. Tá? Não dá certo, as pessoas não são mais dignas, eu me viro sozinho, e assim nós começamos a nos tornar gerações cada vez mais superficiais nas relações, nos relacionamentos interpessoais. Então, aqui algumas características, rapidamente: enfraquecimento dos vínculos, ou seja, como é que isso mais acontece hoje em dia? As pessoas, elas têm que ter uma utilidade na minha vida, se elas não tiverem, eu não gasto tempo com elas. Em um mês, eu escutei 2 vezes essa mesma frase: você me fez perder tempo. Eu escutei isso de pessoas jovens, entre 20 e 30 anos. Quer dizer, se aquilo não é útil para ele, ele perdeu tempo. Eu digo, como assim alguém perde tempo, não é? Assim, como é que essa concepção chegou tão rápido na mente, na vida de jovens de entre 20 e 30 anos? Eles não querem gastar tempo com o que não interessa, mesmo que sejam pessoas. Então, o valor de uma pessoa está caindo a zero.
não é? Nessa sociedade, nessa mentalidade. E é isso que eu digo, às vezes nós estamos repetindo certos comportamentos sem perceber que isso está infiltrado em nós, no nosso próprio mentalidade. A liquidez, como eu já falei, o ocultamento do ser, porque cada vez você vê tudo muito exposto, não é, na mídia, tudo excessivamente exposto, é a vida, é o café da manhã, é o almoço, é o filé, a parmegiana está ali, tirou foto, todos sabem o que você almoçou no mundo inteiro. Então, veja, é muita exposição de coisas insignificantes, não é? Mas que vai enchendo de de um conteúdo, não é, que transita sobre você, mas que não diz nada a teu respeito. Então, é como se houvesse muita exposição, mas ninguém sabe quem você é, no fim das contas, porque são recortes daquilo que você faz no dia a dia, são selfies, não é? Mas não é você. Então, tem todo esse trocadilho que os tempos atuais trazem, fazendo as pessoas pensarem, eu tenho muita gente com quem eu me comunico na rede social, mas não conhece ninguém. Então, é aí que está, você entende? É muito do lado de cá, mas é um esvaziamento terrível do outro. É sempre assim. E é nesse balanço, não é, de antagonismo que o mundo vive hoje. Então, Jesus fala, eu rogo por eles, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então, essa coisa da gente perceber que Jesus e os seus seguidores e o mundo não coadunam. No entanto, nós temos que aprender a viver no mundo, nesse mundo caído. É aqui que está o nosso maior desafio. Tá, o encolhimento humano, né? O pastor agora há pouco falou. Então, ser humano tem a ver com a imago Dei, com a imagem de Deus. Ele nos formou imagem e semelhança dele. Cada vez que eu me pareço mais com ele, que eu imito a Deus, que eu me percebo a partir do que Deus fez em mim, a partir do que ele é, dos atributos dele compartilhados ao homem, ao ser humano, eu me torno humano, porque isso vai refletir um comportamento humano. Nenhum bicho se torna outro bicho, mas o ser humano, ele tem capacidade de se tornar desumano, de se desumanizar. E é o que mais nós temos visto nos dias atuais, muita desumanidade, não é verdade? Então, são marcas dessa nossa época, hedonismo, narcisismo, que temos falado desde ontem, identidade, essa distorcida, como eu falei, são fragmentos da tua identidade, mas não te contorna, não fala quem você é. Você conhece muita gente, mas não sabe absolutamente, você sabe o que ela comeu, o que ela vestiu, aonde ela foi, em que praia ela tirou férias. Entende? É aquele enchimento de informação, mas não há nenhum conteúdo. E as pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, pensando que elas conhecem muita gente. Então, esse é o engano, não é? O engano é de que tem muita coisa, mas, na verdade, não tem nada. Então, a compreensão da Imago Dei nos ajuda a construir uma espiritualidade pessoal e comunitária. O pastor Ricardo Barbosa, ele traz essa reflexão para nós, de que a mentalidade religiosa, por isso eu disse, há muitas mentalidades religiosas nesses dias atuais, e mesmo quando se fala cristão, converse mais um pouco para saber o que é que vem dali, porque nem sempre vai vir o cristianismo autêntico, né? Aquilo que vem do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, a mentalidade religiosa narcisista é concebida em seu mundo fechado, particular. Não há lugar para empatia, prefere se relacionar com ideias, com projetos e sensações abstratas do que com pessoas. Esse é o modelo do narcisista, né? Quando a gente tem isso aplicado a uma religião, são pessoas que preferem dizer, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu cristianismo, eu me relaciono com Deus em casa, eu não preciso de igreja. Então, eu começo a fazer daquele meu mundo, o meu mundo religioso, que eu formato do meu jeito. Não é? Esse é o pensamento e a mentalidade religiosa. E quão mal vai fazer isso, não é, para a sociedade quando é divulgada, promovida, passada adiante. Tá? Então, esse modelo ele não se compromete, ele não se vincula, ele não se implica em nada. Tá? Uma outra coisa, em segundo lugar, relações mediadas por redes. Já falamos um pouco ontem, tocamos no assunto, não por valores e princípios. Então, nossas relações estão sempre agora mediadas por redes.
não é? Até o trabalho, que foi muito facilitado a partir da pandemia, home office, agora nós podemos trabalhar de casa. Novamente, estamos a partir da rede, nos relacionando com os colegas de trabalho. O que antes nós tínhamos pelo menos 8 horas, 6 horas por dia no escritório, nos relacionando com pessoas muitas vezes não cristãs, e elas podiam ver alguma coisa de Cristo em nós. Era difícil, um desafio sempre é, no entanto, eram possibilidades. Agora, nós estamos por uma tela onde a gente só vê o rostinho, a gente não tem toque, não é? A gente não tem abraço, a gente não tem consolo uns aos outros, se a gente vê um rosto triste. Isso vai acabando, vai sendo enxugado, porque todas as relações passam a ser mediadas por isso. E algumas pessoas, depois da pandemia, não voltaram mais às igrejas, elas preferem manter-se assistindo pelo YouTube qualquer pregador que eles quiserem. Então, são os cristãos ou os religiosos YouTuber, né? Então, a gente vai tendo aí essa configuração, que são as relações mediadas por redes, né, que se restringem sempre a conexões superficiais. Mesmo uma amizade, se ela existe e você a media por isso aqui, uma hora isso enfraquece, porque o ser humano ele precisa do contato real. Muita gente adoeceu mesmo, né? O índice de depressão, houve muitos estudos nas universidades de São Paulo, sobre o crescimento da depressão durante a pandemia, porque as pessoas não se tocavam, não se abraçavam, não saíam, não via gente. Então, o ser humano ele precisa disso, senão ele adoece. E agora a gente tem daqui para frente cada vez mais esse modelo relacional. Então, se você tem gente em casa, ou você mesmo passa a ser uma pessoa que está praticando muitas horas, não é, de tela, aonde você faz todas as suas relações, seja de trabalho, seja familiar, seja de qualquer coisa, tudo pela internet, até as compras. Eu tenho um cliente no consultório que não vai mais nem no supermercado. Não é? É tudo pedido na internet. Perdeu o contato com o mundo, não sabe mais andar numa calçada, não sabe contemplar uma árvore bonita, não sabe ver, né, nada. Então, fica dentro de casa, não é? E, por um lado, a gente pode achar isso maravilhoso, não é? A tecnologia está nos ajudando a tudo. Prestem atenção, sejam vigilantes. Aonde que isso está nos levando? Nós precisamos de contatos, de conexões. Então, por mais que seja fácil ficar em casa e se conectar por isso aqui, de vez em quando marque um café com suas amigas, chame para a sua casa, vá até a casa delas, porque isso não pode acabar. A comunidade, no sentido cristão e humano, fraternal, até familiar, precisa continuar existindo, não é? Através do modelo que foi dado ao ser humano, né? Desde o início, tá? Então, a web, não é? Essa vitrine humana que se tornou, que adoece a muitos por querer chegar àqueles padrões que são colocados ali, Photoshop, né? Até umas horas. Então, adoecedor aquilo, ela passou a ser esse limbo portátil, onde se cria muitas relações, mas nenhuma é de verdade, tá? Então, se por um lado a gente esperava que a internet pudesse ampliar e até melhorar a qualidade de integração humana, de cooperação, de solidariedade, porque a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente pode participar de mais coisas, pelo contrário, promover o isolamento, separação, são os novos estudos científicos nessa área de humanas e social, não é? Comunicação violenta e conflitos não resolvidos. É isso que tem trazido em grande massa, tá? Aqui eu vou pincelar, porque é um conceito muito importante para a gente falar assim rapidinho. Então, eu vou só falar aqui, pincelar mesmo, os não lugares, as relações de passado. Eu coloco isso aqui, eu temo que a igreja um dia se torne isso. Hoje, existem autores, né, e lá franceses, falando um pouco mais sobre os não lugares. Eu, como passei 10 anos viajando, eu sei o que quer dizer um não lugar. Eu vivia em aeroporto. Então, às vezes, encontrava gente conhecida no aeroporto, de tanto que eu passava por eles. Mas é um não lugar, ninguém para ali, ninguém vive ali. Não é? As pessoas estão de passagem. Esse é o conceito, porque muitos lugares neste mundo, nessa sociedade em que nós vivemos e nossos jovens vivem, estão crescendo, são lugares de passagem, ninguém permanece. Se nos anos 50, né, estudando aí missões urbanas no passado,
no século passado, até 70, 80, sei lá, as pessoas podiam viver a vida toda, né? Numa mesma comunidade, numa mesma casa, passar de pai para filho, numa mesma vizinhança, até os anos 50, ou 60, ou 70. Depois disso, né, nós passamos pouco tempo num bairro, se aquele bairro já não serve, a gente muda para outro, e as coisas passaram a ser muito mutáveis. Hoje, o excesso, é a multiplicação desse conceito de mudança. Antes você comprava num só supermercado, ou uma só marca de perfume, ou uma só, porque você era fiel àquilo ali que você encontrou como bom, não é, que te agradava, e você mantinha aquilo como um padrão de consumo. Hoje você muda, é só aquilo ali não te agradar mais, e esse conceito de descartar as coisas e de ingressar em outros consumos, né, em outras relações de consumo, ela saiu do concreto, das coisas concretas, utilitárias, para pessoas. Esse é o problema dessa era. É que, em vez de eu tratar coisas como coisas, eu trato pessoas como coisas hoje. Porque aquilo que era aplicável apenas a casa, apartamento, carro, roupa, marca, supermercado, agora eu aplico à igreja. Se ela não me serve, eu vou embora daqui. Se eu me chateei com fulano de ciclano, essa igreja está muito chata, eu vou embora. Então, a gente começou a ter vínculos cada vez mais frágeis, institucionais também. E a igreja não saiu, não está fora, não é, desse mal. Então, hoje as igrejas podem ter problemas, por exemplo, as lideranças, em investir em lideranças em longo prazo. Porque quando começa a investir, então, aquilo ali está mais atrativo para mim, então vou para lá. Tem uma nova onda ali de coisa que eu quero conhecer e vai para outra igreja. Então, isso é o que se fala deste século, onde as coisas são líquidas, tá? Então, nesses espaços aí de trocas, não é, de interações, por exemplo, esses lugares utilitários são os coworkings hoje em dia, né? As pessoas alugam uma hora para trabalhar e vão embora. A ideia de escritório, onde eu me encontro todo dia com as pessoas, veja como vai fragmentando as possibilidades de relações contínuas. A nossa sociedade tem feito isso. Quer dizer, a maneira como nós estamos vivendo e pensando o mundo. Não é? Então, eu alugo um espaço ali, eu trabalho uma semana ali, mas se eu não quiser mais, eu alugo outro. Tem muitos espaços aqui em Recife, hoje em dia, onde você não precisa alugar uma sala mensalmente. Você pode trabalhar pagando por hora em qualquer lugar, com sua equipe, com toda a tecnologia e muito bonitos. É essa a ideia. É aquilo que me agrada hoje, é aquilo que eu quero hoje, é a minha necessidade hoje. Tudo está ao meu alcance hoje. E eu não preciso me apegar e me filiar a nada. O que está por trás disso aí é isso. Esse é o perigo. Não é a gente ter essa opção. O perigo não é ter essas opções. O perigo é que isso tem uma mentalidade por trás, que vai se alastrando na nossa mente. E eu penso, e as nossas igrejas? Daqui a pouco, será que nós não estamos com esse problema das igrejas serem lugares de passagem, mesmo para cristãos? Eles não se tornam mais membros daqui a pouco, não quero mais me vincular, fazer uma membresia, eu fico aqui um mês, fico aqui 2 meses, e depois vou para outra igreja, não é? E a gente vai começar a ter problemas desse tipo, porque é uma mentalidade, certo? Não é uma moda, é uma mentalidade que vai entrando, não é, na sociedade e trazendo, desenvolvendo comportamentos em massa, sem que ninguém pense. Então, a gente tem com isso a diluição da comunidade. Entenda que comunidade aqui, para nós, é igreja, é corpo de Cristo. E quando nós quebramos, diluímos esse conceito na nossa mente, nós passamos a ser o quê? Visitantes da igreja, não é? Jamais nos vinculamos. E isso tem problemas teológicos, isso tem problemas práticos, isso tem problemas subjetivos, porque eu não cresço com o corpo, não é? Um dos objetivos do corpo de Cristo, congregar também, para que eles edifiquem uns aos outros com seus dons. Então, a gente vai perdendo de vista toda essa riqueza que Deus planejou para o ser humano, através da família, que já tem se fragmentado há muito tempo, não é? E também através da igreja, não é? Muito bem, então,
Fragmentou mesmo esse. Então, a comunidade diluída, a gente tem aqui os desafios do pertencimento hoje, comunidade e identidade. Comunidade, ela define o lugar do sujeito, ela tem uma posição. Para você fazer parte dela, você entra na comunidade, que é essa ideia mentirosa de que as comunidades virtuais, elas são a mesma proposta do que a gente está falando aqui, de comunidade, corpo de Cristo. Não é e nunca vai ser. Aqui a gente precisa de conexão, de troca, de frustrações para poder a gente consertar através da humildade, do perdão, de tudo que a gente viu aqui, não é? E isso só acontece se a gente permanecer, se a gente ficar na comunidade, não se a gente tiver de passagem toda hora, tá? Então, realmente, a comunidade, a identidade sem comunidade é um elo solto, né? Essa identidade que se torna um empreendimento organizado, né? Eu empreendo aquilo que eu quero ser, eu empreendo, eu sou essa nova pessoa, essa é a minha nova versão. Já ouviu isso? Isso tem aparecido muito, né, nas redes sociais. Eu nem sou de rede social, mas essa frase ecoa nos meus ouvidos. Essa é a minha nova versão, essa é a minha melhor versão. Seja a sua melhor versão. É o que os coachings têm trazido assim como um encorajamento, não é, para que as pessoas inventem-se de uma maneira que elas sejam vendíveis, não é, sejam agradáveis àqueles que olham. Então, perceba o que está por trás disso, né? Uma exaltação da imagem do ser humano, um antropocentrismo terrível, um narcisismo doentio mesmo, né? Já é para ser. E as relações sendo permeadas por esse tipo de proposta e de filosofia. Então, nessa era, nós temos mesmo pessoas muito entretidas e desencantadas com Deus. Não é? O vício em estímulos, impulsos e entretenimento. Lembra ontem eu falei um pouco, as crianças estão cada vez mais sendo diagnosticadas com TDAH. Claro, olha a quantidade de estímulos que essa criança recebe desde que ela ainda está no berço. Tem criança no berço com tablet. Desde que consegue segurar alguma coisa, já vem um tablet com uma musiquinha, historinha, e ela já vai passando o dedo. Então, isso é estímulo, gente, para o cérebro. Como é que não vai ficar agitado? Como que não vai criar uma ansiedade perturbadora naquele cérebro? Não é, ao longo do tempo? Porque ela está em desenvolvimento. Então, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, né? A gente não tem que facilitar a vida. Quando a tecnologia está facilitando, ok. Eu sempre agradeço ao criador da máquina de lavar. Eu não sei quem foi. Nunca olhei na internet, no Google, deve saber. Mas quando eu boto minhas roupas na máquina e vou fazer outra coisa, eu digo, pô, Deus, quem criou esse negócio? É tão bom, porque eu não preciso esfregar, eu não preciso amassar, assim, espremer. É só botar lá e estender, pronto. Ok, parou aí, a tecnologia tem que nos servir, ela não tem que nos adoecer. Quando ela nos adoece é porque a gente idolatrou ela, a gente colocou ela num lugar de excesso, não é de uso, não é para isso, mas o diabo quer isso. O reino de trevas, não é? E toda a construção desse sistema que eu falei, te peço que os tire do mundo, desse sistema pecaminoso, porque é aqui mesmo, não é que eles são redimidos, mas que o Senhor os guarde de serem tragados, não é, por tudo isso que o mundo oferece. Então, enquanto tivermos aqui uma advertência, enquanto nós tivermos apenas um vago sentimento interior de insatisfação com a nossa forma de vida atual e um desejo indefinido de coisas espirituais, a nossa vida continuará estagnada. O que é que Nowen quer dizer? Ele quer dizer que a gente precisa dar conta de nomear os nossos pecados. A gente precisa dar conta de nomear quais são as nossas limitações, quais são as nossas fraquezas, em que a gente precisa que Jesus trabalhe, que o Espírito Santo nos convoque a uma mudança, nos dê um caminho novo, né, nos dê restauração.
Então, a gente precisa ser específico e não geral, não tão generalista. Eu estou insatisfeito comigo, eu devia estar fazendo mais coisa para Deus. Seja mais literal. O que é essa insatisfação? Aonde que você pode mudar? O que está ao teu alcance? Qual o primeiro passo? Seja prático. Porque enquanto você estiver nessa coisa, estou insatisfeito com a minha igreja, estou insatisfeito comigo mesmo, nada vai mudar. Nada vai mudar, você tem que dar um passo. Aquele negócio, eu preciso emagrecer, mas nunca anda, nunca caminha, nunca diminui, né, a comida, nunca faz uma dieta. Tem que dar o primeiro passo, tem que fazer o que está ao teu alcance. E é isso que a gente precisa estar atento, né? Que muita coisa tem a ver comigo mesmo. Com aquilo que eu posso fazer hoje e agora. Acabou o tempo. Falta quanto? Vou acabar. Deu? Pronto. Muito bem. Então, aqui, esse texto a gente já trabalhou. Nós vamos abrir para perguntas, não é isso? Aqui nós teríamos 3 pontos, enquanto começa a ver as perguntas, começa a descrever as perguntas. Pode deixar que eu vou falando aqui. Exercendo a espiritualidade no cotidiano seria um ponto prático. O que é que isso quer dizer? Mais uma vez, uma citação do pastor Ricardo Barbosa, falando, ele escreve na área da espiritualidade, acho que ele é um pastor de São Paulo, Espírito Santo, não estou bem lembrada. Nessa era, descansar se torna uma necessidade do planeta. Hoje, o tempo de pausa é preenchido por diversão e alienação. Não confundam diversão, lazer com descanso. Todo mundo sabe que para ir para uma praia, que fazer aquele negócio todinho, até cansa mais às vezes, não é? Bota tudo no carro, tira tudo do carro e vai descansar. Ok, é importante ter lazer, mas o que a gente está falando de descanso, de parar, quando eu disse Jesus, ele se retirava do trabalho, da multidão, até dos relacionamentos mais íntimos dele, para estar só com Deus. É disso que eu estou falando, não é? Precisamos descansar, desligar, para ouvir a voz de Deus e para estar com Deus e para estar sós conosco mesmo, para ouvir a nossa voz interior, a nossa alma, para poder deixar que o Espírito sonde e tenha tempo de falar para nós, porque quando ele começa a sondar, nós já estamos correndo para a próxima atividade. Então, isso não é pausa, não é? Então, ele diz que lazer não é feito de descanso, mas de ocupações, não é? O mundo de hoje é um grande shopping, é assim que ele descreve. Então, eu preciso ter menos entretenimento e mais solitude, porque o corpo precisa de entretenimento, sim, fazer coisas que eu gosto, coisas que é só diversão, cada um tem o seu gênero, mas eu preciso também de buscar o meu avivamento espiritual. Eu preciso estar diante de Deus, eu preciso de autorrevisão a partir das Escrituras, ler um texto e deixar que esse texto tenha tempo de ler a mim, aqui dentro, não é? Na minha mente, no meu coração. A quebra da dependência tecnológica, faça aí uma limpeza disso. Desintoxique um pouco disso, né? Fique um pouco sem tecnologia, fique um pouco sem pelo menos um dia. No domingo eu esqueço o celular. Eu sou fácil para isso, eu desintoxico fácil, porque para mim é pesado, né, as tecnologias. Mas tem pessoas que são mesmo muito amantes da tecnologia, muito apreciadoras, e é mais difícil nesse caso. Mas faça isso, porque o mundo já existiu antes sem ela. E o mundo continua girando, viu? Para aqueles que não sabem, ele gira bem sem essas tecnologias. Agora, claro, hoje em dia a gente não pode ficar para sempre sem elas, porque a gente trabalha com elas, a gente se comunica com elas, elas passaram a ser, como eu disse, o centro de muita coisa que a gente resolve. Mas se você parar de vez em quando, afastar-se dela, você vai ter esse tempo que você diz que não tem, para estar a sós com Deus. Disciplinar-se a visão contemplativa e do contentamento diariamente, essa revisão. Será que eu preciso disso? Será que eu quero isso? Será que isso cabe na minha filosofia de vida cristã? Não é porque eu estou sempre comprando, adquirindo, estou sempre trazendo coisas, né, conteúdos, e a gente tem que estar sempre perguntando, eu preciso disso, tá?
E o contentamento, né? Essa coisa de agradecer aquilo que eu já tenho, tomando esse pressuposto de que já é o suficiente. Às vezes já chegou o nível do suficiente, eu é que estou indo atrás, por uma compulsão que vai se criando em adquirir cada vez mais e mais e mais.